Tá de preto, Estamos tá ao bem, vivo, tá bem. os três mosqueteiros da educação, professor Viegas, professor Elton Dornelles e o professor Felipe Fraga. Eu vou ter que arrumar um boné, né, para ficar combinando aí, né? Pô, era para ter me avisado, né, Elton? Eu tinha arrumado um boné também. Agora eu faço parte da elite também, tá? Não, o nosso convidado vai entrar daqui a pouco aí, que é o Nicásio, né, o supervisor da escola do Felipe, da escola André Leão Puente. E eu queria então começar falando aí, né, que eu acho que esse assunto para mim aí é mais polêmico até do que aquele outro do diretor, tá aí o Nicásio. Agora sim. Esse assunto aí, né, para mim é até mais polêmico do que o do diretor, né? Porque pode ter certeza que é. O supervisor, ele lida mais diretamente com os professores, até que o diretor, né? Então, se é um supervisor autoritário, né, que tem dificuldade de tratar com os professores, eu acho que aparece muito mais até que o diretor, né? E eu até já queria relatar assim que a minha experiência com supervisoras, principalmente, né? Nunca tive sorte, né? Você é maluco, é? Eu não sei o Elton, que teve várias escolas aí, mas eu mesmo, estando só numa escola, né, 22 anos, eu nunca tive sorte, né? E até pode dizer assim, bom, mas então o problema é tu, né? Tem problema com as supervisoras, né? Mas eu penso assim, eu não chego atrasado. Eu entrego tudo em dia, né? Eu preencho o caderno chamado, que agora é no aplicativo ali, tudo em dia. Tudo que me pedem, eu entrego. A única coisa que eu sou é chato, porque nas reuniões eu falo o que eu penso, né? E aí as pessoas às vezes não gostam, né? Não aceitam, né? Não aceito crítica, não aceito sugestão, né? Então acho que esse é o meu maior problema que eu tenho, né, com o pessoal da supervisão, e que acabo tendo, né, me complicando sempre, né, tendo embates, né, e até agora na escola, inclusive, entrou uma supervisora nova e eu achei que poderia melhorar as coisas, serem diferentes, e está sendo pior, né, e eu vejo assim, não é só eu que reclamo, se fosse só eu, né, eu teria que avaliar, o problema é comigo, né, mas é que a gente vê os outros professores reclamando também, né? Só que a maioria não reclama, não fala, né? Não fala nas reuniões, reclama nos bastidores, né? Então, assim, a gente vê que é um problema sério. Até esse tempo eu estava pensando assim, vou fazer um curso de supervisão, uma pós em supervisão, para tentar entender o que acontece com essa profissão aí, né? Se tem alguma coisa que falam lá... você tem que pegar no pé do professor aí, né? Esses caras não fazem nada. Alguma coisa do tipo, assim, né? Para tentar entender, né? O que ocorre, né? Mas, enfim, né, eu conheço o Nicásio já, que eu já entrevistei ele na outra live, lá no quadro Momento Tecnologia na Educação. Ele é um cara gente fina aí, o Felipe já elogia sempre bastante ele, né? E acredito que os professores dele têm muita sorte de ter ele como supervisor. Não era para ter contado que eu elogio, que é para não deixar mal acostumado. Não estragar. Aí vai subir o passo dele. Aluno, né? É que nem aluno, Felipe. Vai querer me cobrar mais para trabalhar. Vou começar a não me esmerar tanto assim. Fala, tio Elton. Tio Elton, para com aquela... O que houve com essa tua câmera aí? Tá que nem uma gelatina e não para, hein? Não interessa, isso é problema meu. Cara, o seguinte, esse troço aqui que parece esses troços que eles vendem aí não prestam, cara. Agora, quando chegar o Chromebook para vocês, vai melhorar essa vida. Vai melhorar. Esqueceram do feijão, Felipe, esqueceram. Fala, eu levei um susto quando tu falaste ali do... Como é que é o nome do moço aí mesmo que tapou pra mim aqui agora? O Nicásio. Isso. Quando tu disse o Nicásio, eu pensei que o cara não presta, não sei o quê. Olha, eu levei um susto. Não, o cara é bom. Eu não quis assustar o cara de saída. Assim, ó, caramba. Não, legal a gente fazer essa live. Eu acho, assim, uma sacada incrível essa live aí, porque eu vou te dizer bem claramente, de boas, assim, esses anos todos de experiência em escola, para mim é uma função extremamente, assim, nevrálgica, assim, uma função fundamental. Eu já tive a oportunidade de ter
que eu me lembro, assim, de forma mais clara, uma supervisora show. Nossa, a escola funcionava, parecia uma orquestra, cara. Era muito competente aquela mulher. E para mim ela é o exemplo de pessoa, de profissional que eu vi que faz uma escola funcionar, né? No papel de supervisão. Então, assim, eu tenho esse exemplo aí. E, assim, por que eu estou dizendo que é muito presente essa tua fala? Porque a gente acaba, né, por causa de todas essas crises que a gente vive aí dentro da escola, com a Secretaria de Educação, essas funções meio que, sei lá, não tem a ênfase que deveria ter, entende? Fica meio de canto. E se a pessoa realmente não responde adequadamente ao papel dela, daí ela fica bem de cantinho, né? Quando a gente não é bom, a gente não quer aparecer, né? Então, assim, é um assunto que eu tenho certeza que a maioria dos professores deve estar aplaudindo de ter que falar sobre isso, porque tem muitos problemas, e se essa função funcionasse, né, na maioria da escola como deveria funcionar, olha, digo assim, por cima, 50%, 60% dos problemas internos da escola não ficariam tão pesados, não ficariam tão assim, sabe? Porque é pesado por tudo que a gente vive na escola, né? Salário, pressão e tudo mais. E aí, se não funciona a escola bem internamente, aí sim, aí vira uma coisa louca, né? Porque daí não tem para onde tu fugir. Porque eu já trabalhei em escola que a gente estava descontente com diversas questões, assim, mas a escola funcionava bem. E aí, assim, dá um alívio, sabe? Tu sabe que lá tu tá como se estivesse na tua segunda casa. Isso é fundamental, né? Enfim, vamos por aí. Deixar o eu Filipão até esqueci aí de comentar, né? O passou várias supervisoras lá na escola, lá, e assim, não deram certo, né? Já foram, já passou, já foram, e tinha muita reclamação de professor, né? Então, assim, eu vejo que é bem complicado, né? Bem difícil para acertar, né? Mas vamos lá passar para o Filipão aí. Não, a primeira coisa que eu acho que a gente podia esclarecer na época, até quando o Sandro propôs esse título para a live, assim, eu até achei, o pessoal vai achar de repente meio desrespeitoso, assim, e tal, né, de colocar esse título. Até cheguei a pensar em dizer, Sandro, vamos colocar um outro título, de repente, mas aí depois eu entendi que era uma provocação, na verdade, que não era exatamente não defender ninguém que a gente estava fazendo, né? E aí, essa questão, depois o Nicásio, que é a nossa estrela entrevistada hoje, vai falar mais sobre isso, assim, né? Mas na última live que a gente estava falando sobre direção de escola, então, sobre liderança e chefia, eu coloquei lá uma questão, e o Elton também reforçou isso, de que é muito importante que a escola tenha um projeto pedagógico, né? Então, um projeto de escola, de o que se quer para a escola, né? Eu lembro, inclusive, que o Elton disse assim, não, a boa escola, a escola que dá menos problemas, as melhores escolas de se trabalhar, é aquela que chega no início do ano se tem um plano para o ano, né? É isso que a gente vai dar ênfase esse ano. Nesse semestre a gente vai dar ênfase nisso, nesse outro a gente vai dar ênfase naquilo. E aí tem ali um trilho para colocar a escola para ir até o final do ano. E digo mais, esse plano não pode ser só para o ano letivo, ele tem que ser um plano de gestão, digamos assim, né? Quando eu assumi a escola, e até mesmo antes disso, eu tinha um ideal de escola que, enfim, quando eu fui aluno de ensino médio também, é o que eu gostaria da escola, é o que eu tento fazer hoje, e eu tinha esse plano, né? E acredito que o Nicásio também tenha a mesma ideia de que a escola tem milhares de problemas para serem resolvidos, e a educação não é uma ciência exata, né? É uma ciência que a gente tem que estar lidando o tempo todo. E eu acho que a grande função aí da supervisão, da coordenação pedagógica, é de ajudar a resolver esses problemas, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Muitas vezes, na equipe pedagógica, na supervisão, na orientação, se coloca aquelas pessoas que não querem sala de aula, e daí, às vezes, essas pessoas dão muito problema na sala de aula e acabam colocando ela fora da sala de aula para ver se ela dá menos problema, né? E isso vai causar outros problemas quando essas pessoas estão aí na supervisão e na coordenação pedagógica, o que não é o caso do Nicásio. Eu também já fui supervisor aqui da escola antes de assumir a direção, né? Antes mesmo de ser da direção, eu convidei o Nicásio para fazer parte da supervisão. Hoje ele é supervisor e coordenador pedagógico, e na época ele entrou ainda por livre e espontânea pressão, assim, né? Porque ele, enfim, gostava muito de sala de aula, né? Eu acho que muitas vezes o supervisor e coordenador pedagógico,
ele não se pensa antes como um supervisor, um coordenador pedagógico, um gestor de equipe diretiva, e isso acaba acontecendo em algum momento ali dentro da escola. Foi o que aconteceu comigo e acredito que seja o que aconteceu com o Nicásio também, mas vamos deixar ele falar. Antes de passar para o Nicásio, só aproveitando que tu comentou, Felipe, eu acho que o ideal era esse mesmo, é isso que tu fez na tua escola lá, era o diretor entrar e escolher o seu supervisor, né? Porque tem que ter um alinhamento, né? E eu percebo muitas vezes que isso não acontece, né? Quando é uma pessoa que não é não entrou com a direção, né? Ela já estava na direção, né? Ou veio de fora, né? Então, acho que isso é importante que tu falou aí. O ideal, acho que seria esse, né? A pessoa fazer parte daquela chapa que entrou, né? Mas então, vou passar para o Nicásio aí, se apresentar para o pessoal, para nós começarmos as nossas questões aí. Fala, Nicásio. Acho que em questão de apresentação já foi mais que feita, né? Eu já disse na tua live outra vez, eu sou coordenador pedagógico no André Leão Puente, em Canoas, né? A minha formação como professor é em História e agora, atualmente, eu trabalho especificamente na supervisão no período da manhã, né? O restante eu exerço a função de coordenador pedagógico num geral, nos 3 turnos da escola, né? E o que o Felipe falou está totalmente correto, ele praticamente decidiu por mim que eu seria supervisor, né? Foi aquela coisa, ele me convidou e decidiu, né? Ele respondeu por mim, mas... E daí aconteceu dessa forma. Eu acho que a questão a própria gestão pública e a própria forma como a escola pública funciona, ela acaba fazendo com que essas equipes de gestão, elas se formem, às vezes, de sopetão, e a gente fica na torcida para que elas deem certo, né? Porque a dificuldade de montar, que é baseada muito na questão da má administração pública em relação à educação, ela torna muito difícil montar essa equipe e torna muito difícil que essa equipe funcione também, né? E até passa por desmotivação dos profissionais, passa pelo fato que o Felipe falou, que o cara está cansado de sala de aula, daí tiram ele porque ele está dando problema, botam numa supervisão, numa orientação. A orientação é mais difícil porque ela precisa de uma formação a mais, né? E acaba tendo essa dificuldade de formação de equipe, e a gente fica sempre naquela torcida para que a equipe funcione de uma maneira orgânica, né? E isso daí a gente só consegue ver na prática. No caso lá da nossa escola, ela acaba funcionando muito bem, assim, ela acaba passando por barreiras que às vezes são travas que outras escolas acabam enfrentando, né? Aqui a Luziane Zieman Tolomini, né, ela é supervisora, até a Magda pediu para mim citar ela ali. Fala aí dessa professora da Escola 3 de Maio, cidade da minha região. Ela está comentando, ela está concordando aí, né, que a pessoa tem que ser de um cargo de confiança da direção, né? Mas pelo menos isso na nossa escola lá, né, não acontece isso. Não deve. Não deve ser. Errou! Não deve ser exclusivamente cargo de confiança. Pois eu não sei, eu acho que o ideal é assim como o Felipe falou, né? Que eu acho que funciona melhor, né? Porque muitas vezes tu tem uma pessoa que tu não sabe quem é, né? E essa pessoa vem com um pensamento totalmente em descompasso com o que a direção, o que os professores querem, né? Porque, afinal de contas, se foram os professores que elegeram a direção, né, tem que estar tudo mais ou menos com o mesmo ideal, né? Mas aí é a opinião de cada um, né? Até a Magda falou assim, escreveu, né? Na pergunta eu coloquei ajuda ou atrapalha? Ela colocou ajuda, né? Infelizmente, na minha opinião, né, na minha escola isso não aconteceu ainda. E eu concordo com aquilo que o Felipe falou com relação ao diretor. Na outra live, o Felipe falou assim, o bom diretor é aquele que não atrapalha. Para mim, o supervisor teria que ser aquele que não atrapalha, né? Que na hora que tu precisa da ajuda dele, ele esteja ali disponível para te ajudar, para te fornecer as planilhas, tabela, essa parte de informática também, e normalmente não é o que ocorre, né? Aqui a Soraya está dizendo, o tempo da supervisão de quem não tinha competência ou as famosas horas bunda. Eu não entendi o que ele falou. Eu entendo que foi a Magda que disse que não deveria ser cargo de confiança, digamos, da direção. Não, assim, foi né? a Luziane, que ela é supervisora também. Eu entendo o que ela quer dizer, porque também acontece o contrário, né? Às vezes a escola tem um
um serviço de supervisão, de coordenação pedagógica que é competente, que funciona bem, e não é raro acontecer de ganhar uma chapa onde a direção não funciona bem, e a direção pode atrapalhar também a coordenação pedagógica, né? Isso também pode acontecer. Então é por isso que eu entendo o que ela quer dizer, né? De que o que importa é que a comunidade escolar tem que ter um projeto pedagógico daquela escola e a direção e a supervisão escolar tem que executar esse projeto, né? Mas o melhor é que seja alguém escolhido, digamos, para a direção, sempre, porque tem que ter comunicação. As coisas só funcionam se tiver comunicação e só vai ter diálogo se tiver comunicação, né? O Nicásio não vai me deixar mentir, a gente já teve casos mesmo durante a minha gestão da gente convidar pessoas para a equipe diretiva que a comunicação não funcionou, a pessoa simplesmente não tinha diálogo, né? A gente tentou e tudo, mas não funcionou, né? E chegou em determinado momento que a gente teve que sentar, conversar, e foi mais de um profissional, inclusive, dizer, olha, gente, não está funcionando, nós temos uma forma de proceder dentro da escola, é assim que a gente trabalha e quer continuar trabalhando, a não ser que tu me dê argumentos muito plausíveis para a gente mudar a nossa atitude, a gente não quer mais continuar contigo na equipe, e daí a gente pediu para a pessoa mesmo fazer outra coisa, ou ir para outra escola ou para outra função, né? Então, tem que ter diálogo, né? Então não adianta ter uma supervisão que a direção não escolheu, e aí não tem diálogo nem com a direção e nem com os professores, que não vai funcionar, né? Tem que ter comunicação e diálogo, isso é o principal, né? Eu até entendo, a Magda está falando aqui a questão do cargo de confiança, né? Que pode ter que ser imparcial e tal, Magda. Mas acontece que, às vezes, a comunicação entre o diretor, professores, é tão ruim com a supervisão que não funciona, atrapalha a escola. E outra coisa que eu acho é que não pode ser um cargo vitalício, né? Então, assim, entra diretor, sai diretor, e aquele supervisor que não funciona fica o resto da vida lá, né? Então, e a escola não anda. Assim como o diretor teria que ser o cérebro da escola, o supervisor teria que ser o coração, né? E se o coração não funcionar, o resto todo não funciona, né? Então, eu acho muito importante que a supervisão também, se não está boa, tem que mudar, né? Tem que ter um rodízio aí, né? E não tem, muitas vezes o supervisor fica anos na escola e a escola patinando, né? E o diretor tentando fazer a escola funcionar, mas não funciona porque tem uma supervisão que não deixa funcionar. Então tem toda essa questão. Eu acho que é tudo muito de se analisar, né, Felipe? A situação de vocês lá, vocês analisaram que o melhor ali é o Nicásio. E tá funcionando bem, é isso que importa. Não tá funcionando bem? Agora tem escolas aí que a direção entra e o supervisor não fecha com a direção, e aí não funciona, né? Eu acho que o importante é funcionar. Eu recebo muitas mensagens em privado de professores reclamando que os supervisores mandam áudios ameaçadores, que ficam ameaçando com tudo que vem da coordenadoria. Então é complicado, né? Não é raro, Sandro, eu encontrar casos de colegas de direção mesmo que eles dizem assim: minha supervisão não funciona, não consigo me comunicar, tem N problemas, né? Daí eu digo, olha, pede para essa pessoa, ou vai para a sala de aula, ou vai para outra escola, porque tem que funcionar, né? Se não está funcionando, conversa com a pessoa, diz que não está funcionando para ti. Mas daí eu vou ficar sem ninguém. Bom, é melhor, às vezes, tu ter que fazer o trabalho, do que ter alguém que está atrapalhando aquilo que tu faz bem, né? Então, pelo menos o teu trabalho tu vai conseguir fazer, né? E essa questão A Agda é nossa colega. A comunicação não agressiva é essencial por parte da supervisão. Aí, não é só eu que estou dizendo. Funções de um supervisor escolar. Elton. Uau, eu de novo? Caramba! Eu de novo. Cara, é o seguinte, para mim tem um aspecto assim que a gente fala muito, né? Se comenta muito, e as pessoas, eu acho que a grande maioria das pessoas não procura porque vê o significado mais profundamente, né? As pessoas, eu vi em muitas escolas, as pessoas não sabem separar o profissional do pessoal. É incrível isso. Sabe, as pessoas, tem supervisor ou, sei lá, diretor, que fala contigo como se fosse, sei lá, como se tu fosse filho dele, ou sei lá o quê. Não há um respeito, entende? Não há um respeito. Tu pode ter errado em alguma coisa, e isso não te tira o direito de ser tratado de forma respeitosa. Isso é profissionalismo. Então, pessoas que não sabem separar o profissional do pessoal. Isso é uma coisa que se repete muito, entendeu? E isso magoa um professor que vai trabalhar numa escola e é maltratado, e muitas vezes ele se choca com aquilo, ou tem medo de enfrentar,
é um cara que tu perdeu para a causa, porque, né, a pessoa fica magoada, e com razão, né? E aí eu fui ver algum material sobre supervisão da escola, assim, que é o profissional que tem que fazer, né, essa ponte aí entre o ensino e a aprendizagem, né? Então, assim, a minha interpretação é assim, que ele tem que ser um ótimo observador, um ótimo analisador, um ótimo ouvinte. Ele tem que prestar atenção em todos da escola e saber como é que ele vai chegar nessas pessoas. Isso. Como é que ele vai chegar nessas pessoas, como é que ele vai fazer que as coisas circulem, né? Porque tem pessoas que se matam trabalhando, entre aspas, né, na burocracia, e quando reclama dela, diz assim, mas eu trabalho que nem um animal, mas trabalho errado. Tu tem que trabalhar. O supervisão, ela tem que ter esse diálogo de qualidade, diálogo com sensibilidade, para fazer com que é que nem o técnico de futebol, cara. O técnico de futebol pode ser um ótimo profissional, entende? Ele pode ter curso no exterior. Se ele não souber dominar o grupo de jogadores, já era, entende? Não funciona, entende? Ele tem que ter essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Com o ser humano. E isso que é o maior pecado que eu vejo em todas as escolas, entende? Que é assim, todas, pode dizer, quase todas, né? Que eu passei. Então, assim, para mim é isso, assim, simplificando, o supervisor tem que fazer essa ponte entre a questão do ensino-aprendizado, os alunos aprender, o professor criar a melhor forma de aprendizado, como é que a supervisão trabalha com esses professores para facilitar, para que eles tenham acesso àquilo que eles precisam e a coisa aconteça, entendeu? E aí o que a gente vê, que é uma coisa que a gente repete muito aqui quando a gente fala sobre isso, que a escola é engolida pela burocracia da SEDUC, né? A direção é engolida pela burocracia e leva todo mundo de arrasto. Aí a escola fica assim, sabe? Fica para onde vai a maré, né? Fica uma zona. Assim como a gente está falando que o supervisor tem que ter essa sensibilidade, o diretor tem que saber se impor. E eu li aí nesse material que eu estudei que a supervisão não pode impor aos professores o que vem da mantenedora se não há condições de aquilo ser colocado em prática, que é o que fazem na nossa escola. Isso eu posso dizer com todas as vezes. A nossa escola enche a boca toda hora para dizer, isso aqui foi mandado pela SEDUC, isso aqui foi mandado... Como se fosse uma via, assim, uma freeway, né? Veio, pum. Não é assim, né? Se atira do precipício sem questionar. Isso. Mais ou menos isso. É só dizer, a circular tal diz que tem que fazer tal coisa. Meu Deus, sai da frente... E vem uma jamanta lotada e deu, né? Adriana Oliveira Cardoso, meu amor. É minha ex-esposa, adoro ela. Então é isso, assim, desculpe falar tanto aí, o colega, mas é um tema que mexe com a gente, né? Funções de um supervisor escolar. Bom, ninguém melhor do que o Nicastro, né? Que ele foi obrigado a ir para o cargo, senão, né, ele ia apanhar. Então ele sabe. Por livre, espontânea vontade. Cara, mas assim, eu tô vendo que eu tô falando com o pessoal bem traumatizado, assim. Acho que a gente tem que ir pé por pé pra lidar com os traumas. Terapia, a terapia tá começando agora, assim. O pessoal traumatizadão, assim, então tem que... Mas assim, acho que essa questão, a supervisão, ela tem que ser inteligente o suficiente para filtrar as demandas, principalmente quando se fala em demandas da mantenedora e principalmente quando se fala em demandas da mantenedora vindas nesse momento crítico que a gente está vivendo. Eu acho que a gente não pode fugir de falar de supervisão no geral sem pensar que a gente já está há 1 ano e meio em uma pandemia, dando aula e fazendo a escola funcionar de uma maneira que a gente nunca esteve acostumado a fazer, né? De casa, com a maior da dificuldade, com todas as travas que a gente tem, tanto da gente quanto dos colegas, sejam da idade que for, para lidar com tecnologia. Então, eu acho que o principal, acho que vai se falar isso num tópico mais para frente, que eu recebi os tópicos aí pelo Felipe, o Felipe já me deu cola, mas enfim... Não pode, Felipe. O entrevistado tem que ser pego de surpresa, não pode isso.
Mas eu acho que a questão da filtragem das demandas que vem de cima, e não somente as demandas que vêm da direção da escola, mas as que vêm mais de cima ainda, da mantenedora, ela é a principal habilidade que você tem que ter. Tu tem que passar para o professor e tu tem que deixar o trabalho, por mais necessário que ele seja. A gente sabe que o trabalho burocrático, ele existe, ele vai acontecer, né? Por mais que ele seja terrível, né? O trabalho no papel, assim, o professor, ele quer dar a aula dele, ele quer interagir com os alunos, ele não quer tá preenchendo planilha, ele não quer tá fazendo relatório, né? Ele quer fazer a ação dentro da sala de aula, né? Que é o gostoso de fazer quando tu é professor. Mas eu acho que daí a supervisão tem que filtrar, tem que saber lidar com essas demandas e tem que fazer com que elas se tornem o mais confortáveis possíveis para que os professores executem, né? Isso é uma coisa difícil, assim, exige diálogo, exige compreensão, exige a tratativa com a própria direção da escola para tu saber o que tu pode filtrar, excluir, melhorar naquelas demandas, né, para que aquilo se torne uma coisa que não doa muito para o professor executar, né? A gente tem que ver que a gente tem que tornar o ambiente da escola bom de trabalhar e não pior, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Tu falou aí, Nicásio, filtrar. Eu acho que essa é a palavra que define, né, que é o que os professores esperam, né? Filtrar mais as coisas, né? E eu acho que aí é que está a charada, né? A grande charada, né? É filtrar as coisas para os professores, não passar assim tudo, né, de qualquer jeito e façam e se virem, né? Porque o professor já tem uma série de atribuições, né? Então, se a coisa vier mais filtrada por parte do supervisor, eu acho que aí é que é a grande função do supervisor, né? É passar as informações, mas de maneira, né, mais palatar, né, para os professores, né? 3, orientador versus supervisor. Aí eu coloquei, né, para colocar a diferenciação, porque eu sei que tem esses dois termos, né, o Felipe. Esse é um tópico interessante, né? Porque a gente tem a equipe pedagógica na escola, digamos assim, né? Então, dentro da equipe pedagógica, a gente tem o supervisor, o orientador e ainda, em algumas escolas isso não fica muito claro, mas existe ainda o cargo de coordenador pedagógico, né? Então, hoje o Nicásio, por exemplo, ele tem duas funções. Uma é ser supervisor da manhã e a outra é ser coordenador pedagógico nos 3 turnos, né? Então, daí ele faz essa articulação. E quando isso não fica bem definido numa escola, dessa forma, daí às vezes também não funciona. Tem gente que nem sabe que existe coordenador pedagógico. Às vezes sabe que existe só o orientador e supervisor, né? E no meu caso, do Nicásio, por exemplo, a gente tem uma especialização que é em gestão escolar com orientação e supervisão, né? Mas eu considero até que a função mais difícil de fazer ainda é a de orientador até, né? Porque supervisor, tu lida com a burocracia, tu passa para os professores, né? Agora, orientador para mim, o principal objetivo é tu lidar com o aluno e fazer o aluno se sentir bem na escola e se manter na escola. Eu acho que isso é o objetivo principal da escola e acredito que na maioria das escolas o que menos funciona ainda é essa questão da orientação, assim, né? E na nossa escola, tanto eu quanto o Nicásio, a gente já passou pela situação de ter que agregar essas funções, né? Então, eu já fui vice-diretor, orientador e supervisor do turno da noite lá durante 6 meses, porque não tinha supervisor e orientador, era só eu na vice-direção, né? A gente teve um período também que era eu, o Nicásio e o vice, e daí essa parte de orientação, a gente acabava tendo que, um pouco era do Nicásio, um pouco era do nosso vice lá, que é o Rodrigo, um pouco era minha, assim, né? Mas a pergunta do Nicásio, assim, se ele concorda comigo que é mais difícil ainda ser orientador do que ser supervisor, né? Qual é a visão dele sobre essa diferenciação aí dos dois cargos? Né? Não sei, não. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O orientador é um trabalho muito menos burocrático e como um trabalho de execução, ele precisa... Tu precisa de conhecimentos que vão além da formação que tu faz. Depois a gente vai falar da formação também, acredito. Então, mais uma cola que me deram. Então, eu acho que que o trabalho de orientação ele é muito difícil e às vezes ele é perigoso pelo fato de que tu tem que saber lidar com situações que os alunos te trazem que tu não está preparado para lidar, né? Então, o trabalho de supervisão ele é mais tranquilo de se realizar. O de orientação, a gente
como o Felipe falou, às vezes, e pelo que eu citei lá no início também, pela dificuldade de montagem de equipe pedagógica, às vezes a gente acaba agregando essas funções. É difícil ter orientação na escola, a gente já passou vários períodos sem orientação lá no André, né? E a gente acaba acumulando essas funções e ela é muito difícil de lidar, ela é complicadíssima, assim. Tem coisas que a gente... Que nos dão literalmente um nó na garganta quando a gente vai enfrentar de situações que os alunos nos trazem para a questão de orientação, né? E coisa que não acontece com a supervisão, né? Aquela interação com a comunidade, com o aluno, ela vai mais aquela questão do aluno que tá querendo tirar dúvidas sobre o rendimento escolar dele, o aluno que reprova. Ela é bem menos periclitante do que a posição de orientador, né? Ela é bem complicada de executar e eu acho que ela é essencial, ela devia existir na escola, independente de todas as outras. Ela devia ser uma das primeiras coisas que se devia buscar para se formar uma equipe, e por vários problemas de formação, ela é difícil de se ter, né? É difícil tu ter a orientação. Já se aceitou dentro do Estado acúmulo de função de supervisão sem conclusão do curso, mas de orientação não. Então, é difícil tu ter essa função dentro da escola nos 3 turnos, que seria o ideal de se ter, e ela é extremamente difícil de executar, né? Mas toda escola tem que ter pelo menos um orientador por turno de funcionamento, né? Então, se tem 3 turnos, vai ter 3 orientadores, né? E daí, se tiver mais de 1.000 alunos, lá, se passar de 1.200, se eu não me engano, ou 1.300, daí tem direito a um quarto orientador para poder contemplar todos os alunos, né? E se tu olhar nos critérios de RH, que a SEDUC tem mandado para as escolas, inclusive esses dias eu mandei para ti, Sandro, tu vai ver que lá o cargo de orientador, ele ali da coordenação pedagógica, das horas de coordenação pedagógica que a escola tem direito, especificamente para a orientação tem que ser alguém já formado, né? Eles aceitam que na supervisão e coordenação pedagógica seja alguém matriculado na especialização, mas para a orientação tem que já estar formado, eles não aceitam alguém que não esteja formado, né? Então, a própria SEDUC reconhece a dificuldade de que a pessoa tem que ter essa formação, né? E até outro dia a gente conta em off, porque isso no ar não dá, mas eu e o Nicasso, a gente tem até alguns traumas relacionados com a orientação da escola, assim, não são... Viu? Poucos... Não é só nosso traumatizado, viu, Elton? Mas são coisas mais pesadas mesmo, assim, relacionadas com o dia a dia de escola. Então, mas isso é um horário nobre para falar. E acontece muito de mesmo a pessoa tendo formação de orientação, não quer dizer que ela vai ser boa nisso, de que ela vai... o curso em si, ele é, digamos, uma medida que vai mostrar se o profissional vai ser bom ou não, mas não é só isso, né? Todos os profissionais da escola têm que ter diálogo com o aluno, tem que ter diálogo com o professor. Eu já conheci orientadores que eram excelentes atendendo o aluno, mas daí quando ia falar com o professor se ofendia porque parecia que estava defendendo o aluno e falando mal do trabalho, porque o orientador não sabia se comunicar, né? Então, vai muito dessa questão de comunicação, né? Mas eu também concordo que a orientação é bem mais difícil, assim, de fazer funcionar, né? Eu estou vendo que hoje a maioria do que estão nos acompanhando aqui são as supervisoras e orientadoras aqui, ó. Tem outra aqui, ó, a Jennifer Gouveia. Eu até falar para as supervisoras e orientadoras, eu não tenho nada contra a profissão aí, é que eu, como já comentei no início, não tive sorte, né? Então, talvez por nunca ter trabalhado em nenhuma escola de vocês aí, né? Claro que tem os dois lados aí, né? Assim como tem orientadores que ficam chateados com a forma como os professores reagem também, assim como aconteceu com nós, né? Tem a questão com os orientadores também. Mas a minha parte aí, né? Esse meu item é sobre a abordagem da supervisão, né? A abordagem, né? O que eu estou querendo dizer aí? Como que o supervisor tem que chegar no professor quando ele quer solicitar alguma coisa, né? Porque, assim, na nossa vida, no dia a dia, tem maneiras e maneiras de tu pedir alguma coisa, até para os teus alunos, né? Se tu chegar gritando com os teus alunos, eu quero que vocês façam tal coisa, eles não vão fazer, vão ficar revoltados e não vão fazer, né? E se tu chegar, né, numa boa coisa, cara, vamos, quem sabe a gente faz um trabalho assim, um projeto e tal, e o pessoal vai se enganjar mais. Então, eu acredito que a maneira como a pessoa se expressa, a maneira como chega, né, facilita o trabalho dela também, acredito eu.
Que no caso do orientador e do supervisor, né? Essa semana mesmo, o Elton acompanhou, eu comentei com o Felipe, né? Eu passei por uma situação, para mim, constrangedora, né? Porque eu estou numa aula no Meet e, de repente, entra o e-mail da escola, né? Dentro da minha aula no Meet, né? Bom, quando entra aquele e-mail, tu não sabe se é a diretora, se é a supervisora, se é a vice, se é o sei lá quem que está entrando na tua aula, né? Se é a tua esposa. Se é minha esposa, que pegou o e-mail escondido e entrou, né? Tu não sabe qual é o que está fundamentando aquela entrada ali na tua aula, né? Tu está sendo avaliado, tu voltou para o estágio probatório, é isso? Não sei. E tu vai ser avaliado novamente, né? Está tendo reclamação dos alunos, os alunos estão reclamando da tua aula, porque para mim eu entendo assim, o maior termômetro que tem da tua aula é o aluno. Se o aluno está gostando da tua aula, não está reclamando, por que motivo a tua aula tem que ser avaliada? Não sei. Né? Esse que eu penso. Bom, seguindo o próprio conselho da Magda, que está nos acompanhando aqui, que é da TI, da SEDUC, o ano passado eu relatei que uma pessoa entrou se dizendo da SEDUC na minha aula. E aí, na época, eu fiquei sem saber o que fazer. Ué, será que estão entrando nas aulas, né? Conversei com a Magda e a Magda me aconselhou assim, não, ninguém da SEDUC entra nas aulas do Meet de vocês. O professor tem autonomia para sua aula, né? Só entra se tu autorizar. Conversei com supervisores de outras escolas e me disseram assim, Sandro, isso é uma prática que não se faz mais. Entrar para avaliar a aula de professor. Não se faz mais, né? Então, eu queria perguntar para o Nicásio, se caso ele precise entrar, ou se ele faz esse trabalho, né, isso que a gente vai ver agora, né, como ele faz essa abordagem, como que ele chega no professor quando ele quer alguma coisa, né, ou seja desse tipo, né, entrar, por exemplo, numa aula, né? Professor Nicásio. Cara, entrar na aula, eu acho que a gente só entrou ali no André por uma extrema necessidade técnica, assim, do professor que não está conseguindo lidar com o Google Meet, não está conseguindo montar a sala para fazer, não está conseguindo fazer o microfone funcionar, alguma coisa desse tipo, assim. Então a gente entrou para apoio técnico, a gente entrou praticamente de técnico informática na aula, assim, para ajudar o cara. A gente nunca entrou para fiscalizar aula nenhuma. Até tem professores que nos convidam para entrar, para ver se está funcionando, e a gente responde dizendo que a gente não faz isso em aula presencial, a gente não vai fazer isso na aula pelo Meet, né? Eu acho que o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula, e se houver algum problema naquela aula, tanto vindo dos alunos quanto vindo do professor, a gente vai receber relatos futuramente para poder lidar com a situação, né? Então, eu acho que a entrada na aula, pelo menos, nunca foi uma prática minha, e provavelmente nunca será, a menos nesses casos que a gente falou, de professores, às vezes, o pessoal nem todo mundo lida com a tecnologia da mesma maneira, né? Então, às vezes, a gente precisa entrar para auxiliar no aspecto técnico, né? Mas entrar Nunca pensou em trabalhar em Porto Alegre, Cássio? Oi? Nunca pensou em trabalhar em Porto Alegre? Não trabalhei em Porto Alegre. Eu trabalhei só pro lado da serra. Não, mas eu tô te perguntando se tu não pensou nunca nessa possibilidade. Não pensei. Tá tentando te levar aí, Ana. Tá tentando te levar. Hoje é que tu vai falar bastante assim. O Riquinho tá terrível hoje. O Riquinho tá terrível hoje, hein, ô? Não, só trabalho. Até agora eu entrei no André, quando eu entrei no estado, já faz 3 anos e meio, entrei no André e não tive outra escola. As minhas 40 horas sempre ali. Sim. Mas a questão E se tu seguir sendo esse supervisor aí que tu tá sendo, não vai sair nunca, né? Vai se aposentar aí no André Leão Point aí. Vamos ver, eu gosto muito de dar aula também, né? Vamos ver como é que vai ser um futuro daqui a muitos anos, né? Felipe deixar, né, Felipe? Se o Felipe deixar. Não. De supervisão, ela também é uma função de cobrança, a gente não pode escapar disso, né? Em algum momento, sim, a gente vai ter que solicitar que um trabalho seja feito, ou solicitar ainda que cobrar que um trabalho que não foi realizado seja realizado, né? Isso vai acontecer, e eu acho que a questão da abordagem ela é essencial, né? A forma como tu trata o professor como um igual para ti, como tu trata aquele professor na hora de fazer essa cobrança, na hora de tu pedir que ele cumpra alguma coisa, ela vai ser o balizador da coisa ali. Se tu chegar exigindo, se tu chegar cobrando, assim como
de uma forma desrespeitosa, tu vai receber esse trabalho e essa cobrança também de uma maneira que tu não vai gostar, né? Então, eu acho que a questão da relação, da maneira que tu faz, que tu exerce o tratamento do teu colega, porque ele é teu colega, ele é tão professor quanto tu, né? Tu não é melhor do que ele por estar na supervisão, tu não é melhor do que ele por ser diretor da escola. Eu acho que todo mundo é igual, todo mundo é professor ali dentro, todo mundo tem as mesmas formações, né? Todo mundo é licenciado. Então, eu acho que a forma como tu faz essa abordagem, mesmo que ela seja uma abordagem de cobrança por alguma coisa que o cara não esteja fazendo bem, ou que ele não tenha realizado o que ele devia ter realizado, eu acho que ela precisa ser medida e eu acho que tu precisa fazer da melhor maneira possível para que a relação se torne boa, porque afinal tu vai passar 3, 6 anos num cargo de supervisão, tu precisa que essa relação seja boa para que não haja aquela fadiga dos metais, né? Eu não entendi o que ele falou. Não é que a gente está dizendo que não possa ser cobrado, né, ou que o supervisor não tem que cobrar, mas é o que tu está falando, é a forma de como tu aborda o colega, né? Afinal de contas, é o teu colega ali, professor também, né? Vamos passar para o tio Elton. Relação do supervisor com os professores. Ah, sou eu de novo? Acertou, miserável. Nossa, meu Deus. Agora toda vez ele pergunta se é ele de novo. Vou passar pro Felipe, então. Caramba, não, assim, ó, eu queria focar num outro aspecto que para mim eu acho que também é bastante, assim, eu acho bastante pesado também, né? Nesse aspecto aí da relação supervisão-professores. É que eu dou aula desde 91, tá? Desde 91. Eu já dei aula em pré-vestibular, já dei EJA, meu Deus, escola particular. E assim, a minha experiência com cursinho pré-vestibular, então me deu uma ideia, me deu uma percepção incrível, assim. Para mim, eu já afirmei isso diversas vezes, eu volto a afirmar, professor tem que dar aula, entendeste? E aí, durante os anos, foram empurrando coisas para cima do professor, empurrando burocracia, porque a SEDUC, lá, a mantenedora, quer ter controle, ou eles querem fazer alguma coisa para mostrar trabalho, empurro para a direção e a direção empurra para nós, né? E aí, com o tempo, a gente... assim, teve diversas frases que me marcaram. Professor bom mantém os alunos em sala de aula. Sabe? Umas coisas meio loucas, né? E assim... professor assim que era elogiado numa reunião na época que fazia os cadernos, que o caderno estava feito no prazo, bonitinho, direitinho, tinha rosinha, flor, passarinho e tudo mais. Então assim, é umas coisas estranhas, sabe? Porque assim, o professor é para dar aula, cara, tem que cobrar do professor que a aula dele seja de qualidade, sabe? Que ele saiba o que está falando, domina, sabe? E que ele estude cada vez mais, ele se aperfeiçoe, que a metodologia dele seja cada vez melhor, que ele, sabe? Esse aspecto, para mim, que é ser professor, é que nem falou o Nicasso, ele gosta de ser professor. E ele quer ser professor, para mim, é isso, é dar aula. E tem gente que acha que é pouco, né? E o Felipe né? não deixa. Entende? Tem gente que acha que é pouco, por isso que eu te digo, tem gente que acha que pode falar de tudo, né? Tem gente que nunca pisou numa sala de aula e quer falar o que a escola tem que fazer. Não sabe o que é uma escola, né? E tem gente que como é que a gente diz assim, desmerece a escola, né? Lamentavelmente tem gente que desmerece a escola, porque a partir do momento que tu dá uma opinião sobre uma escola, uma opinião que tu não conhece, tu tá analisando uma escola por baixo, né? Tá achando que é a coisa mais fácil do mundo, que as professorinhas lá pegam os aluninhos pequenos lá do pré-escola para passear no pátio e brincar de roda, que isso é da aula, né? Não sabe o que tem ali. O Nicasso aí, que é da área, sabe muito bem, né, a questão pedagógica, a importância que tem aquele trabalho para aquela criança, né? Aquilo ali é como se tu estivesse cuidando de uma flor, tu entende? Na questão pedagógica, didática, uma criança, sabe? Tu tem que ter, assim... Então, as pessoas que estão de fora não entendem que isso é muito delicado, isso é o futuro daquela criança, cara, sabe? É o futuro daquela pessoa que está ali na mão daquelas professoras. Então, aquelas professoras têm que estar bem preparadas para dar aula, para cuidar da sua sala de aula, e não para estar fazendo burocracia, entende? Que eu acho que burocracia tu pode contratar, sei lá, contrata pessoas aí para fazer aquela burocracia, pronto, né? Bom, na relação do supervisor com os professores, eu acho isso, assim, eu citei essa questão aí, porque tem muitas coisas que tiram o objetivo principal, que é a educação, ensino-aprendizagem, qualidade da educação, entende? O aluno tem que ter qualidade,
entende? E quanto mais tu tira o professor da função dele, mais tu diminui a qualidade, né? Aí tem gente que se preocupa muito mais com a forma do que com o conteúdo, né? O que aparece e não o que realmente está dentro disso. Não sei qual é a opinião do Nicasso sobre isso, né? Agora está aparecendo até debate de futebol. Qual é a tua opinião aí? Ganha o Grêmio, ganha o Inter? Espero que ganhe o Inter sempre, né? Mas enfim. Tudo colorado, é só o Elton aqui que tá colorado. Não, mas... o Felipe tá de azul ali, ó. Mas é o Felipe fazendo propaganda da escola daí, ó. A azul é que tava mais próxima ali. O coração é vermelho, né, Felipe? Não, mas a questão da burocracia ela é complicada e houve um crescimento exponencial do trabalho burocrático nesse período de pandemia. Isso a gente já discutiu algumas vezes, eu, o Felipe, o outro supervisor que trabalha conosco na escola, o Alessandro, e a gente já passou por problemas em relação a isso, foi bem desconfortável, principalmente o ano passado, tá? Mas assim, o trabalho burocrático ele existe e ele é inerente a todas as funções, mais ou menos para umas do que outras. O trabalho burocrático do professor, na minha opinião, ele devia ser preencher corretamente os seus materiais de final de ano, de final de trimestre ali, correto, para deixar arquivado na escola, para que justamente o supervisor possa lidar com a comunidade escolar sem precisar sempre recorrer ao professor. Se aquele material está bem preenchido, ele é um auxílio para que a coordenação pedagógica possa atender as famílias, principalmente nos períodos que o professor está de férias no final do ano. Então, aquele trabalho burocrático ali, ele acaba sendo essencial. Ele não é primário, ele não é o mais importante. Eu acho que a forma como tu lida com a tua sala de aula é a mais importante de todas, a forma como tu cativa o teu aluno, como tu traz o conhecimento para aquele aluno, né? ou como tu incentiva ele a buscar o conhecimento, é o mais importante de todos, mas o trabalho burocrático ele acaba existindo, né? O grande problema foi que nesse contexto que nós estamos vivendo, o trabalho burocrático ele cresceu de uma maneira desmedida e ele se tornou desconfortável a ponto de ano passado nós temos um trabalho burocrático que é dado numa semana e na outra semana, quando nós já pedimos que os professores fizessem, ele é trocada a ideia daquele trabalho, ele não é mais necessário, ele não vai mais ser utilizado, ou ele vai ser utilizado de outra forma, né? Isso acaba se tornando desconfortável e acaba fazendo com que a gente... não que a gente tenha recebido reclamações em relação a isso diretamente, mas a gente se sente vilão da história, entendeu? Porque a gente passa aquele trabalho burocrático para o professor, o trabalho burocrático é justificado pela mantenedora como uma proteção para a escola em caso de processos que podem ser realizados em finais de ano por conta desses anos conturbados que nós estamos vivendo, mas ele tem que ser testado e avaliado antes de ser lançado para a escola, para que ele seja feito uma única vez e não vire retrabalho, né? Que foi o que aconteceu ano passado, né? A gente teve muito retrabalho. O formato de avaliação se modificou diversas vezes, a gente teve que atualizar com os professores. O formato do ano letivo se modificou mais de uma vez, se trocou de ideia em relação a formulário de acompanhamento, em relação à busca ativa, em relação a NRA ali. Tudo isso se trocou de ideia diversas vezes e foram coisas que a gente teve que adaptar e acabou fazendo com que o professor trabalhasse mais do que ele já trabalharia no momento presencial, né? Isso daí foi uma coisa que aconteceu ano passado e que meio que fugiu do nosso controle, né? Às vezes a gente acabava passando uma demanda que a gente julgava que não precisaria ser filtrada, né? Ou que não poderia ser executada por nós mesmos. Nós executamos muitas demandas sem passar pelos professores, né, para poupar o trabalho dos caras também, né, porque a gente tinha conhecimento de que os caras estavam trabalhando mais até do que no momento presencial, como eu já falei, mas a gente foi pego de surpresa e pego pelas costas diversas vezes, né, nessas questões burocráticas que vinham da mantenedora, e a gente teve que lidar com isso. Eu espero que esse ano a gente já esteja vacinado, não acho que vai ser muito diferente em relação ao número de demandas, mas eu acho que a gente já está vacinado o suficiente para fazer uma filtragem melhor, né, dessas questões. Eu acho que a gente foi pego tão de surpresa quanto os professores, principalmente nesse momento de pandemia, né? Eu acho que esse momento ele é impossível de fugir, tirar o debate dessa questão que a gente desse momento difícil que a gente está vivendo, né? O supervisor mesmo pode ver isso aí não tem finalidade nenhuma, né? Vamos tentar arrumar de uma outra maneira aí, porque isso aí não tem sentido, né? Eu acho que tem coisas que dá para fazer isso, né? Que dá para a gente dar é o que tu falou, a filtragem, né? Exatamente. Só dizem assim pra ti assim, tem que entregar um plano de ação, só que tu não sabe nem o que tu tem que escrever, como é que tu tem que apresentar. É esse que é o problema. É isso que eu falo, Nicásio. De repente tu também não vai saber como supervisor, mas tu vai pegar, vai analisar aquilo e vai pensar assim, qual é a melhor maneira de eu passar para os meus professores? Isso que eles vão entender. De repente fazer até um modelinho, né? Eu não sei. Se eu fosse supervisor, eu acho que eu faria um modelinho e passaria para o pessoal, é assim, ó, façam mais ou menos esse estilo que eu fiz aqui,
né? Eu acho que está ótimo, né? Mas muitas vezes a gente recebe as demandas, mas a gente não tem nem ideia do que é para fazer. Faça um tal coisa. Tá, mas e aí? Não sei! E em qualquer profissão, e principalmente na coordenação pedagógica, é tu sempre te colocar no lugar do teu colega, né? Quando tu vai passar alguma coisa. De que forma eu, se fosse professor, gostaria de receber isso e ficaria mais confortável de eu fazer, né? Então, acho que toda vez que se perguntar dessa forma, vai ser melhor o diálogo, né? Sim. A Jennifer tá dizendo que Muito bom ouvir você. Sinto falta de falas que contemplem outras vivências na escola. Muito bom mesmo. aí, ela é orientadora aí, ó. Felipe, é aquela coisa que tu disse na última live. Sessão descarrego. Felipe é trifolgado. Supervisão e a direção da escola. Agora o Felipe vai falar das brigas dele com o Nicásio lá. Não. Antes de passar para esse tópico também, eu só queria fazer um esclarecimento, sendo justo com outras escolas, né? Essa questão que o colega colocou dos NRAs e outras demandas que vêm da SEDUC, da CRE, das mantenedoras de se fazer, é aquela mesma questão que eu disse lá no início, né? Qual é o objetivo da escola? É que funcione o ensino-aprendizagem, como disse o Elton, né? Se vem uma demanda que vai atrapalhar o principal objetivo, tu tem que se perguntar se ela deve ser feita ou não, né? Em alguns casos já aconteceu da gente filtrar e fazer da forma que a gente achava que aquilo não ia atrapalhar. Nunca deixar de entregar, se é necessário, ou às vezes até dialogar com a mantenedora e dizer, olha, qual é o objetivo disso aqui? Vai atrapalhar a escola, a gente não quer fazer porque vai atrapalhar, então a gente vai fazer de outra forma. Sempre estabelecer esse diálogo, né? E é bom esclarecer também que a nossa escola, de certa forma, é uma escola privilegiada. Ela é geograficamente muito bem localizada, ela é uma escola só de ensino médio, é mais fácil do que administrar uma escola que tem fundamental e médio, ou até escola que só tem fundamental, né? Então a gente está dizendo que é tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas a nossa escola, ela realmente tem alguns privilégios, assim, e a gente acabou atraindo pessoas para a equipe, e até professores que também, de alguma forma, eles têm algum privilégio de ter uma facilidade de ir até a escola, de estar 40 horas na escola, né? De ter um diálogo aberto. Então, a gente tem alguns privilégios na escola que outras não têm, inclusive de ter a equipe completa, né? Nós temos já desde o ano passado a equipe completa, tanto supervisão quanto orientação, e nós temos muitas escolas que não têm a equipe completa, e isso com certeza vai se refletir no trabalho dessas escolas, né? Só para fazer um esclarecimento também, porque não adianta a gente ficar aqui dizendo que tudo é muito lindo, maravilhoso, sendo que a nossa escola realmente é muito privilegiada em relação a outras, né? Mas nessa questão de supervisão e direção de escola, né? Aí que entra a questão do diálogo, de que se o diretor não tiver um bom diálogo com a equipe pedagógica, supervisor, orientação, não vai funcionar, não adianta, né? Tu ter lá um supervisor que está há anos na escola e o diretor não se comunica bem, da mesma forma ter um diretor que está há anos na escola e não se comunica bem, isso vai acabar se refletindo no relacionamento com os professores e com os alunos, né? E não raro, há muitos casos onde o diretor tem que atuar na supervisão e ele tem que saber o que precisa ser feito para quando a supervisão não puder, ele ter que colocar outra pessoa a fazer. E não raro também, o Nicásio não vai me deixar mentir, ele tem que assumir, às vezes, funções de vice-direção e de direção, porque acontece de eu faltar, não poder trabalhar num dia que eu estou doente, e o vice também, ele acaba tendo que assumir essa função, né? Então tem que ter uma afinidade, digamos assim, na equipe, né? E a equipe tem que conhecer muito bem qual é o projeto pedagógico da escola para sempre trabalhar em cima dele, tá? Qualquer pessoa que chegar na escola, saber que aquele é o projeto e é daquela forma que tem que ser executada, né? Então, acredito que isso é o mais importante, assim, de a supervisão saber quais são os objetivos da direção e a direção saber também como que se faz o trabalho de supervisão para se chegar naqueles objetivos, né? E daí eu queria ver a visão do Nicásio, assim, eu também tenho uma ideia de que é fundamental, para se chegar numa direção de escola, de primeiro passar por uma supervisão, ou orientação, ou coordenação pedagógica, mesmo que, digamos, não oficialmente, de ajudar, digamos assim,
se o professor tem uma afinidade com isso, que ajuda bastante a supervisão. Às vezes tem demandas que a gente tem que pedir ajuda para os colegas. Olha, gente, a gente tem essa demanda burocrática aqui, a gente está tentando fazer só na supervisão e na orientação, então a gente vai precisar da ajuda de vocês, né? E alguns professores têm mais afinidade, acabam nos ajudando, e esses, às vezes, acabam indo para a supervisão e depois indo para a direção da escola, né? O que é o caso do Nicasso, e acredito que tenha sido o meu caso também, de que sempre que eu precisava de alguma coisa, quando o Nicasso era professor, às vezes eu pedia, Nicasso, em vez de eu pedir para todos os colegas de humanas fazerem isso, será que, como eu sei que tu tem mais facilidade com tecnologia, com diálogo com o aluno, de repente tu faz que vai ser mais rápido. E era o que acontecia, né? E aí eu fui vendo que ele tinha facilidade de fazer aquilo, de que ele tinha uma afinidade para fazer aquilo, e aí que eu fui fazer o convite para ele participar da supervisão, né? Então eu acredito que alguém que participe da supervisão, da equipe diretiva, já está depois preparado até para assumir uma direção e vice, se for o caso, né? E aí eu queria saber do Nicasso a visão dele disso. Aí tu imagina, Felipe, se o Nicasso discordasse totalmente da tua visão aí de escola, né? Vai ficar como chato, seria? Né, Felipe? A gente vai ter combinado. Acho que as demandas da mantenedora, a gente já criou até um título, parece que são as demandas bomba, né? A gente tem que saber quais a gente explode ou não, assim, lá na escola. Mas, enfim, eu acho que não que seja obrigatório que uma pessoa passe por outras funções administrativas dentro da escola até assumir o cargo de direção, né? Eu acho que a pessoa vai estar mais preparada porque ela vai ter uma vivência da parte burocrática, ela vai ter uma vivência de como lidar do lado de fora da sala de aula, que também é extremamente difícil, né? Então, eu acho que passar por esses cargos pode até não ser essencial e obrigatório, mas eu acho que é muito bom para que tu tenha essa vivência, para que tu chegue e que tu não chegue cru na posição de diretor, para que tu possa montar esse projeto que vocês estão falando, que é o projeto pedagógico o projeto da escola, e fazer com que ele funcione de uma maneira mais rápida, né? Talvez no início já da primeira gestão, tu faça com que esse projeto funcione para que tu tenha uma próxima gestão, para que tu melhore a escola de uma maneira exponencial, né? Eu acho que passar é muito importante, passar por essas funções. Eu acho que gera conhecimento, porque eu acho que o conhecimento a gente adquire na prática, né? Muito mais do que dentro de cursos e outras formações. Eu acho que na prática a gente aprende muito mais ali da vivência na escola, e eu acho que nos prepara bem para um processo de virar o diretor da escola, né? Que foi o que aconteceu com o Felipe. Eu acho que ele está exercendo, que ele passou a exercer muito bem a partir do conhecimento que ele trouxe de outras funções que ele agregou, né? De outras funções que ele já teve dentro da escola, até para, como diretor, ele poder assumir essas funções quando a gente está em falta de algum profissional dentro da escola, né? E eu acho que outras funções da escola também acabam fazendo isso, né? Já aconteceu da gente ter que tocar, por exemplo, com uma pessoa da diretiva o noturno inteiro de um dia, de 2 dias, de 3 dias, e tudo ter rolado muito bem, que é um turno bem difícil de lidar. Mas tem pessoas, às vezes, Vanice, que ficam 15 anos num cargo e não aprendem nada. Muito pelo contrário, parece que pioram com o tempo, né? Então, assim, eu acho que depende muito da pessoa, né? A pessoa pode ter... Eu acredito que o Nicasso tem pouco tempo aí na supervisão, entrou com o Felipe, né? E já está se mostrando aí um bom profissional na sua área aí, né? Então, assim, eu acho que a experiência é importante, mas eu acho que também depende muito da pessoa no cargo, tanto na direção quanto na supervisão, né? Eu de novo, Elton, formação para o cargo de supervisão. Nicasso, assim, a ideia dessa pergunta aqui é bem simples, né? É saber o que precisa fazer para ser um supervisor. O Felipe já me comentou, já mandou até uma tabela para mim, que hoje tem certos requisitos para a pessoa vir ao cargo de supervisor, né? Não pode ser qualquer professor, tem que ter um curso, né? Então, eu queria ver contigo qual é essa formação, mas eu também queria perguntar para ti, Nicasso, se tu acha que essa tua experiência como professor de sala de aula foi importante para essa atuação de supervisor, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que se a pessoa não tem aquela experiência de sala de aula, ela não entende o que o professor passa dentro da sala de aula, ela não entende os problemas que o professor tem dentro da sala de aula, porque ela não passou por aquilo. E eu entendo, às vezes, que tu só pode cobrar de uma pessoa, eu só posso cobrar dos meus alunos, por exemplo, alguma coisa se eu sei fazer, né?
Então, assim, fica difícil, eu acho, de cobrar de um professor se tu nunca deu aula, se tu nunca teve dentro da sala de aula, né? Então, a minha pergunta é essa, qual é a formação e se tu acha que é importante, né, o professor ter essa experiência de sala de aula e quanto tempo tu acha que teria que ter, né? Olha, eu tive pouco tempo até assumir a supervisão, eu trabalhei, eu era contrato em prefeitura antes de entrar no estado, né, então é aquela coisa, às vezes a gente tem, a questão dos contratos, eu acho que a gente não citou até agora, eu acho que é importante dizer que às vezes o profissional ideal para um cargo de supervisão, de orientação, está no contratado e ele não pode assumir porque ele é contratado, e às vezes é uma lástima isso, porque a gente tem um profissional excelente que não pode assumir esse cargo, e a gente tem certeza que ele faria um excelente trabalho, e a gente bate nessa trava, né? Isso é terrível. A gente já teve exemplos ali na escola de que a gente gostaria de que tivesse na equipe conosco e não pode estar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é muito triste da gente ver, e a gente tem uma quantidade enorme de contratados com diversas dificuldades em relação à política de ensino de governo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é bom da gente frisar, de colocar, assim, pelo menos em algum momento aqui na nossa fala, né? Mas o curso, hoje ele é uma pós-graduação, né? Tu precisa ter licenciatura para fazer ela. Daí eu fiz pela São Luís, em EAD, tá? Na época que o Felipe fez, ela precisava de um trabalho de conclusão de curso em formato de artigo. Quando eu fiz, já não precisava mais. Eu gostaria de ter feito no formato que o Felipe fez, porque eu acho que o aprendizado é maior, porque quando tu te coloca numa necessidade de exercer um trabalho de pesquisa, de fundamentação e de argumentação, tá? Que eu acho que não devia ter se tirar isso daí. Eu acho que é essencial, porque tu num curso EAD inteiramente por vídeo, acaba que o exercício do conhecimento, de geração de conhecimento, ele acontece muito mais na prática do que no curso propriamente dito, que ele acaba sendo um gerador do teu diploma, né? É isso. E com relação a tu ter vivência de sala de aula, acho que é essencial, né? Tu precisa saber como tu gostaria de ser tratado como professor, para saber como tu vai tratar o teu professor quando tu estiver dentro da supervisão, e tu precisa saber o que é possível realizar para que tu passe somente as demandas possíveis de serem realizadas, ou da melhor forma que elas possam ser realizadas para esse professor, né? Então, a vivência dentro de sala de aula, ela é essencial para que tu assuma um cargo desses, porque tu não tem como tu medir o que pode ser realizado dentro de uma sala de aula, principalmente de uma sala de aula online, como a gente está vivendo agora, sem tu ter tido a vivência de sala de aula. Acho que é essencial para dar o diálogo, para causar empatia. Eu acho que precisa se ter aquele tempo ali. Eu tive um tempo em prefeitura, no estado, eu acumulei a função de professor e de supervisor durante 2 anos, e depois eu passei a ser, no último ano, 1 ano e meio, eu passei a ser somente da coordenação pedagógica da escola, né? Foi bom tu ter falado nos contratos, eu ia comentar sobre isso também, Nicásio. Faz parte do meu trauma também, eu converso bastante com a psicóloga sobre isso, que eu fui contratado durante 14 anos, né? Já comentei aqui. E tinha uma supervisora que cada início de ano ela parecia assim que ela tinha um prazer, quase um orgasmo, né? Você é maluco, é? No início do ano, em dizer que vão acabar com os contratados. Iniciava o ano assim, naquela reunião de início de ano, sabe? Pessoal, tem uma coisa para falar para vocês. Esse ano vão acabar com os contratados. Isso aí eu ouvi durante uns 10 anos, mais ou menos, né, enquanto eu era contrato, né? Todo ano tinha essa notícia, né? Então eu sentia até um certo prazer, né, em dizer isso para os contratados, né? E eu concordo plenamente com o Nicásio aí, que os contratados poderiam exercer outros cargos aí, né? Inclusive supervisão. Só fazendo um complemento, Sandro, que tu falou antes do Elton aí para esse último tópico, existem supervisores contratados, viu? Porque teve um período específico em que foram contratados especificamente especialistas para supervisão e orientação. São poucos, mas existem, principalmente no atendimento especializado, que são orientadores de atendimento especializado, são contratados. É o que se mais tem, mas também existem supervisores, e só que se o professor for contratado para ser professor, aí não tem como ser supervisor. Ele só é contratado na supervisão e orientação se ele foi contratado especificamente para aquilo. Não sabia. O próximo item é o do tio Elton. De novo, Elton. De novo. Pô, eu de novo, caramba, sempre eu.
Prioridade. Comunidade escolar versus mantenedora aí, o que, né? Bom, deixa o Elton perguntar aí. A gente até falou isso, mas assim, eu queria ressaltar um ponto que eu acho que se faz uma confusão, assim, nós aqui comentando sobre essas coisas, né, dos mosqueteiros, os 3 mosqueteiros da educação, que eu acho maravilhoso fazer esse papel, né? Mas eu acho que tem que fazer uma distinção, porque as pessoas às vezes interpretam algumas coisas de forma, eu acho, equivocada, entende? É que nem dizer, tem gente que menospreza a teoria e acha que a prática é mais importante. Eu acho que não existe uma é mais importante que a outra, né? As duas são necessárias. Tu não faz nada prático sem teoria. Tu tem que pensar no que tu vai fazer antes, né? Para depois fazer. E a mesma coisa, nós fizemos comentários aqui pela nossa experiência, pelo nosso olhar, pelos nossos estudos, pelo aquilo que a gente vivenciou, entende? E esse é um aspecto que nós temos autonomia de fazer, entende? É o nosso olhar, entende? Alguém vai dizer, Elton, tu já foi diretor, tu já foi... Eu não fui, mas isso não me tira o direito de analisar o que eu estou vendo, o que eu estou analisando. Que acontece muito nas escolas, né? Já aconteceu comigo, inclusive, ali no PJ, de a pessoa dizer assim, mas tu não sabe o que passa numa direção. Mas, esse é um argumento falacioso, do meu ponto de vista, né? Porque senão todo mundo vai ter que ser diretor. É verdade. Uma vez por mês todo mundo vai ter que ser diretor. Não é assim. E a questão de nós fazer essa análise, nós temos argumentos, nós temos fatos, nós temos evidências para falar o que nós falamos. Agora, quem vai dar a consistência para esse tipo de fala é quem está escutando, né? É quem está ouvindo, quem tá aí concordando, discordando, entende? Eu acho fundamental. Pô, ainda bem que tem hoje isso, que nós temos essas lives aí para poder falar sobre isso, né? Antigamente a gente tinha que engolir de pronto. Mas aí eu quero ver a opinião aí do Nicasso. O Nicasso tem nome de jogador de futebol, né, cara? Então eu não se mereço isso. Sim, tem o cara que jogava no Ceará, aquele, né? O Marcelo Nicasso. Ruim, mas enfim. Que porcaria. Eu acho que a questão da comunidade, ela é totalmente... Ela é prioritária, né? Gente, a comunidade, ela é o que movimenta a escola. Ela é o que forma a escola. Ela é o corpo orgânico da escola, é a comunidade escolar, né? Eu acho que ela é na hora de tomar decisões, na hora de incluir algo dentro da escola, eu acho que tem que passar totalmente pela comunidade escolar, né? Eu acho que ela é o ponto mais importante, né? Ô, Nicas, para não parecer assim que esse item parece estar desconexo com o resto, né? Porque a gente está falando de supervisão, né? Mas é que a ideia aí também é a questão, assim, de que até a gente já comentou antes, né? Que muitas vezes o supervisor alega que a mantenedora mandou e pronto. Aquilo que o Felipe já comentou também, que às vezes dá para te analisar. Será que isso é bom para a comunidade escolar mesmo? Será que não dá para conversar com a coordenadoria ou a gente tentar fazer de uma maneira que fique melhor para a comunidade escolar e não só para o que a mantenedora quer, né? Então, um pouco da ideia desse tópico foi esse, né? De que muitas vezes o supervisor veio a ordem assim e é para aplicar e pronto, mas sem questionar e sem avaliar se aquilo ali de fato vai ser bom, né, para a comunidade. Quando eu falo comunidade escolar, eu englobo todo mundo, professor, aluno, pais, mães, né, todo mundo que está envolvido, né. Então, a minha ideia quando eu coloquei esse tópico foi justamente analisar essa questão, né. Eu acho que passa pelo que a gente já falou lá no início da questão da filtragem que a gente já bateu, né. A gente precisa trazer para a comunidade, para a escola como um todo, né, para a comunidade escolar, seja para os alunos, para as famílias, para os professores, as demandas que são plausíveis de serem aplicadas, né? Eu acho que a comunidade escolar, o conforto da comunidade escolar ele está acima das demandas da mantenedora. A gente sabe que algumas burocracias têm que ser cumpridas, elas precisam ser cumpridas de alguma forma, só que a forma que elas vão ser cumpridas, elas precisam gerar conforto e fazerem sentido dentro da realidade da comunidade escolar que nós estamos, né? Eu acho que é importante a gente saber fazer esse processo de filtragem que a gente já falou, para que essas demandas elas sejam aplicadas da melhor maneira possível, se for impossível de escapar que elas sejam realizadas, né? O Felipe já falou que existem formas de diálogo e de debate em relação à realização das demandas, mas, em geral, o que chega para a escola precisa ser realizado. A forma que vai ser realizado é que precisa gerar conforto e que precisa fazer sentido dentro daquela comunidade, né?
fazer sentido tanto para os professores, para os alunos, se vai ajudar dentro da sala de aula, se vai ajudar na formação daqueles alunos, se vai ajudar no trabalho do professor, tudo isso daí é a gente que faz a filtragem e a gente que tem que levar da melhor maneira para dentro da comunidade, né? Eu queria já agradecer a presença do Nicásio, ele ter aceitado aí, né? Eu não obriguei ele a participar hoje, ele veio por livre e espontânea vontade aí, né? Ele não foi ameaçado. Não, ele não veio obrigado, mas pode colocar assim, de que eu já falei para o Nicásio, isso eu me cobrava muito quando eu estava em supervisão, vice-direção, né? De que muitas vezes a burocracia que vem da SEDUC, da CRE, ela como eu digo, ela chega a ser opressora sobre o diretor e a equipe diretiva. É realmente muita demanda, é RH, financeiro, escolas que não têm 1.000 alunos, então que o diretor tem que fazer o financeiro. É opressivo mesmo, pensado para atrapalhar o funcionamento da escola, eu usaria dizer a forma como vem, né? Então, o desafio da equipe diretiva, seja direção ou supervisão, é de tu não deixar de ser professor quando tu tá nesses cargos, né? Então, vocês sabem que a gente tem na escola o projeto de podcast, o Nicásio é um dos idealizadores, junto com outros 2 professores comigo. Ela é disso mesmo, de que a gente saiu da sala de aula, a gente ainda tinha aquela vontade de continuar, porque nós somos professores, é o que nós gostamos de fazer, e o podcast ele veio nesse sentido, de a gente integrar... Aqui, vou botar aqui, a L Podcast. A L Podcast. E foi a forma de nós continuarmos sendo professores e de que é um desafio estar na supervisão, na coordenação pedagógica e continuar sendo professor, porque pelo fato de tu ser diretor, supervisor, não quer dizer que tu não possa entrar na sala de aula com os professores, né? De estabelecer uma parceria, né? Então, o podcast, agora ele está um pouco em suspenso, a gente não tem conseguido produzir, mas foram momentos onde eu pude sentar com o Nicásio e outros professores, inclusive o César, que tá comentando, e agora ele é professor da escola. Ele tem episódios gravados conosco, onde a gente sentou ali... Os bacanas é tu e o Nicásio, né, Felipe? Não é eu e o E também de convidar alunos para participar, né? Então, o maior desafio não é cumprir as demandas burocráticas, né? O maior desafio é ir além das demandas burocráticas e continuar sendo professor, mesmo estando em direção e estando em supervisão, né? Eu acho que esse é o maior desafio e é o objetivo principal, acredito, da função, né? Porque tem que fazer funcionar dentro da sala de aula, funcionar o ensino-aprendizado. Então, o diretor e o supervisor não pode deixar de ser professor enquanto está nessas outras funções, né? Cara, é o seguinte, o grande objetivo dessa gente fazer esses debates aí, que pode até gerar melindres e outros mais, é mostrar para a nossa categoria que a categoria tem que se tornar forte, tem que ter espírito de grupo, né? Que nós muitas vezes não temos, né? Para enfrentar esses governos que entram e saem aí, que na verdade o objetivo único é desqualificar a educação pública, passar a imagem para a sociedade de que a educação pública não funciona, né? E querer privatizar. Para mim é isso, entende? Porque eles fazem tudo para dar errado, né? Fazem tudo para prejudicar uma educação de qualidade. E eu acho que nós, professores, temos que nos unir, tirar essa, né? Porque que nem diz aquela frase que eu não me lembro de quem é agora, né? O inimigo não seria tão forte se não tivesse gente nossa lá, né? Ajudando ele, né? Que é o que acontece. Tem muitos professores que consciente ou inconscientemente faz o papel de bandido, né? Estraga o nosso trabalho internamente, prejudica a nossa unidade, a nossa capacidade de nos unir, de nos, sei lá, de estar junto, né? Disse 3 vezes a mesma coisa. Mas, de a gente ter espírito de grupo, entende? Diz que essa vacina aí ataca o RNA. Eu primeiro tenho que descobrir o que é o RNA. Aí depois eu te digo se é verdade. Mas enfim, agradecer ao Nicásio aí, contribuição. Eu sei que ele veio obrigado, mas a gente gostou que ele veio. Ô Jennifer, a Jennifer está perguntando ali qual é o próximo tema. Pode dar uma sugestão aí pra gente, mas tem que ser polêmico, né? Tem que ser polêmico, não pode ser suave na nave, né? Tem que ser alguma coisa assim, como diz a minha esposa, treteira. Eu ando muito treteira, ela diz pra mim. Mas vamos passar por Nicásio as palavras finais. Não, só para frisar, assim,
Mas se eles querem treta para as próximas lives, eles convidam o César aí para contar o histórico dele aí com direções e supervisão. Sim, o César tem bastante história para contar, né? Podemos trazer o César aí, César. Bom espírito de grupo, nós valorizamos porque é nós por nós e pela educação pública. Boa, Elton. Fala, Nicásio. Mas, sou eu. A gente brincou bastante, que o Felipe me levou na obrigação para supervisão, tá? A gente brincou, deu risada, foi assim. Mas a questão é que, por mais que eu goste muito de estar em sala de aula, e é uma grande paixão minha, eu acho que o fato de eu querer, tanto de qualquer um que trabalha na coordenação pedagógica, de gostar de estar dentro de sala de aula, faz com que tu exerça um trabalho melhor dentro dessa função burocrática da supervisão da orientação, né? Eu acho que gostar daquela vivência faz com que tu exerça um melhor trabalho, né? Então não é obrigação nenhuma, tá, Felipe? Fica tranquilo, não dorme bem hoje, que tu não precisa ficar de consciência tratada, tá? Eu tô ali porque eu acho bom. Mas, enfim, foi muito bom participar. Acho que esse tipo de debate ele é periclitante, principalmente nesse momento que a gente está passando. Acho que é importante a gente debater, até para a gente dar novas ideias para quem está com dificuldade de exercer a função e para quem está com dificuldade de lidar com quem exerce a função, né? Eu acho que é importante a gente ter esse debate. Eu acho que não tem por que a gente não trazer o tema polêmico para o debate, né? Eu acho que não levar só para o lado negativo, né, Nicásio? Eu acho que, de repente, né, ouvindo o teu relato aí como experiência com o supervisor, o Felipe também, né, pode até repensar a sua prática, né? De repente, né, será que se eu mudar um pouco, mudar aqui, mudar ali, pode ser que melhore até a minha relação com os professores, né? Quem está tendo problemas aí, né? Mas eu queria só dizer para o pessoal que, assim, o acordo com o Nicásio foi assim, se ele não viesse participar da live, era NJ. Essa é a verdade. FNJ. FNJ. Falta não justificada. Se hoje for sábado letivo no calendário ali, até dá. Pois é. FNJ, sábado letivo. Ia estar chegando uma ata por e-mail para mim aqui que eu ia ter que assinar. Mas então queria agradecer a todo o pessoal que nos acompanhou aí hoje. Hoje teve bastante supervisoras e orientadoras aí nos acompanhando, deve ter ficado, né, pé da vida comigo aí, né? Mas é que eu não tive sorte, é só isso que eu tô querendo dizer, né? Não tô querendo dizer que tem bronca com as supervisoras aí, com as orientadoras, né? Mas eu acho que as coisas podem ser melhores para os professores e para todo mundo que está envolvido, né? Os supervisores, diretores, tem uma relação boa, né? E eu acho que o prioritário é a escola, né, o Felipe? A escola funcionar bem e ser boa para a comunidade, né? Até se eu posso acrescentar no final, é a minha experiência, e eu ousaria dizer que é a do Nicásio também. Eu, quando entrei no Estado, entrei como professor. Hoje eu estou como diretor, mas eu sou professor, né? E é o que eu gosto de fazer, é ser professor, né? Mas na época em que eu era professor, eu comecei a ajudar os colegas, principalmente com tecnologia, que é muito parecido com o teu caso, né, Sandro? Então eu estava na escola, estava dando aula lá, daqui a pouco eu era interrompido porque o colega precisava que arrumasse o projetor, que anexasse um e-mail, esse tipo de coisa, né? E na época, as minhas colegas diretoras da época, elas enxergaram isso e resolveram me incentivar e aproveitar isso, depois me levando para a supervisão e me incentivando a ir para a direção, né? Então, eu fui muito incentivado a me identificar como supervisor, como coordenador pedagógico, como gestor, né? Então, é todo um processo de acertos dentro da escola que foram ocorrendo, fazendo eu me enxergar como supervisor, como gestor, né? Acredito que talvez seja o mesmo processo que esteja ocorrendo com o Nicásio. E eu já acho que no caso do Sandro, do que ele já me contou da experiência dele, é um caso onde isso já não foi aproveitado. Tinha lá um professor tentando ajudar, querendo participar e foi pedido de fazer isso, né? Então, são experiências totalmente diferentes, né? Bom, era isso então. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aí. Queria agradecer mais uma vez ao Felipe, ao Elton aí, os mosqueteiros, e ao Nicásio, nosso convidado aí. Parabéns pelo teu trabalho, continue assim, os teus professores agradecem, o Felipe agradece, a escola também, toda a comunidade. Até a próxima. Não quero ser obrigado, hein? Não quero ser obrigado a ser vice.